pessoal, muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui nesse vídeo especial, que é o vídeo de encerramento do ano. E como de praxe, a gente passa uma mensagem de Natal, uma mensagem de Feliz Ano Novo. E o tema que eu escolhi para esse final de ano é a gente falar sobre a lei do pulsar. Então, para existir vida, para existir um relacionamento saudável, para existir saúde dentro do seu organismo, para suas células funcionarem bem, tudo deve pulsar. É a lei da pulsação. O universo pulsa, o meu cérebro pulsa, o meu coração pulsa, o meu pulmão pulsa, os meus intestinos pulsam. Então, tudo pulsa. E quando não existe o pulsar, essa família, essa amizade, esse organismo está caminhando para a morte. Então, por que eu estou falando da lei do pulsar? Porque, infelizmente, neste ano, que foi um ano de eleição no Brasil muito complicado, houve uma polarização muito grande. Eu atendi 2 pais, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu atendi muitos pais e muitos filhos tendo uma grande dificuldade desenvolvendo doenças psicológicas e doenças fisiológicas orgânicas por conta de problemas relacionados com a polarização. Então, imagina uma pilha. A pilha ela tem o mais e o menos. Esse é o exemplo mais clássico de polarização. Outro exemplo clássico, dia e noite, vida e morte. Então, para existir vida, precisa existir as polarizações. Só que se fica só polarizado e não tem a despolarização, que é a base da pulsação, polarizar e despolarizar, polarizar e despolarizar. Por exemplo, no casal, eu vou para minha academia, minha esposa vai para o Pilates, ela vai trabalhar com as coisas dela, eu vou trabalhar com as minhas, a gente encontra no final do dia, descarrega, despolariza, e aí polariza e despolariza. Então, o que está acontecendo? Por conta dessa polarização, as pessoas estão esquecendo o mais importante. Então, assim, muito antes de existir política, muito antes de existir time de futebol, muito antes de existir qualquer coisa que seja diferente do que eu penso, existiu o amor, existiu a vida. Então, a gente deve valorizar, nesse momento, o que nos une. E essa foi a grande mensagem do grande ser humano, do grande mestre que nasceu no dia 25 de dezembro, que é logo agora, que foi Jesus, que mostrou que todos nós somos um só, que devemos nos amar, nos respeitar, apesar das diferenças. Então, o que são as diferenças? Por exemplo, preto e branco é diferente. Então, tem gente que prefere preto, tem gente que prefere branco. E no meio dessas duas polarizações, nós temos as cores e todas as combinações de cores. E isso é muito bonito. Então, para existir todas essas cores, entendeu? Precisa existir esses dois extremos, mas eu não preciso enxergar a vida somente de preto e branco, e nem só de branco, nem só de preto. Eu preciso dessas variações. Então, esse pulsar é o que determina se o meu relacionamento, por exemplo, esses pais que eu atendi, esses filhos que eu atendi, que estavam tendo uma dificuldade de relacionamento, por quê? Por causa de política, né? Então o pai é Bolsonaro, doente, polarizado, e a filha simpatiza mais pelas ideias socialistas. Então o que aconteceu? Eles não souberam lidar com as diferenças, brigaram, falaram um monte de besteira um para o outro, se sentiram culpados, se sentiram com medo, e aí começa a haver um desenrolar de doenças orgânicas. Então, assim, é o que eu sempre digo. Toda doença começa com um problema emocional lá na minha infância. E aí, como eu não olhei para esse problema naquele momento, porque eu não tinha recursos para lidar com aquele problema, eu crio uma máscara, um mecanismo de defesa, para eu conseguir sobreviver àquela situação. E lá na vida adulta eu vou precisar olhar para aquilo de novo, para me libertar daquela dor. A doença ela serve para libertar a gente da dor.
e aí eu crio as doenças. Para quê? Para que eu possa, através da dor, me conectar de novo comigo, com a vida e com o amor e com as coisas boas que a vida traz. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Respeitem a lei da pulsação, acreditem que antes de existir qualquer tipo de diferença, time de futebol, política ou qualquer opinião, existiu o amor. E esse amor que fez a gente estar vivo até hoje. Nós, filhos, todos nós somos filhos, nós somos a materialização do amor de duas pessoas. E se a gente começar a se unir novamente e se distanciar mesmo, porque as diferenças precisam existir, precisa existir opiniões contrárias para que seja saudável. Se a gente conseguir, através do amor, através da amizade, através da sexualidade, a sexualidade é o maior exemplo. A sexualidade ela é tão poderosa que não chega nem a ser a polarização. O homem e mulher se tornam uma coisa só. E há uma pequena morte. Olha que loucura. Então, orgasmo significa pequena morte. Então, para existir vida, precisa existir uma pequena morte, que é o orgasmo. E também, para existir renovação, um dia eu vou dar lugar, eu vou morrer. E vou dar lugar para um neto, para um bisneto, e por aí vai, e assim vai a vida. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um ótimo Natal para todo mundo. Um ano novo cheio de esperança, cheio de saúde, cheio de paz interior e principalmente alegria de viver. Um abraço e até a próxima.